Bem-vindas à Hora Delas de Verão! Hora Delas! E o tema de hoje é babado, né? Amizade feminina. E aí, será que dá pra ter amigas mulheres, confiar em mulheres? O que vocês acham disso? Gente, que delícia de tema, né? Pra gente conversar. E eu acho que a gente tem que pensar na nossa história, né? Pra falar desse tema. Cada uma de nós deve ter tido uma referência em relação às amizades femininas. A minha, confesso que não foi boa. Eu fui acreditar na amizade entre mulheres na fase adulta, né? Minha mãe sempre dizia que não confie em mulheres, mulheres são traiçoeiras, mulheres são invejosas, mulheres causam conflitos, dê preferência para a amizade masculina, e eu cresci por muito tempo acreditando nisso, levando isso para as minhas relações e me afastando de grandes possibilidades de amizade, de relacionamento com mulheres, por conta do medo. E foi tão bonito poder desconstruir isso, sabe, meninas, assim, eu não sei qual é a história de vocês em relação a isso. Então, hoje me ver tendo amigas, construindo essa relação, né, de 10, 15 anos, que é pouco tempo, né, pensando numa mulher que tem 41 anos, e ver que estar ligada a mulheres é algo tão sensacional, tão gostoso e tão maravilhoso para nós, nos fortalece tanto. Gente, que libertador, que cura que tem sido para mim poder enxergar a amizade feminina agora dessa forma, assim, com esse olhar. E eu acho também que a visão que a gente vai tendo das amizades, elas vão amadurecendo também conforme a gente vai amadurecendo, né? Eu costumo dizer, até falo isso pros meus amigos, que eu entendo, assim, que cada amizade minha é como se eu recorresse a uma caixinha. Tem um guarda-roupa cheio de gavetas, tem uma gaveta de calcinha, gaveta de biquínis, a gaveta de shorts. Então eu sei para cada amigo o que eu posso demandar, para cada amiga o que eu posso demandar. Só que esse entendimento, ele foi vindo ao longo da vida mesmo, porque às vezes a gente exige da pessoa mais do que ela consegue entregar. E aí, por isso que a gente se frustra, né? Verdade. Eu sempre gostei de amizade, né, assim, de pessoas. Na verdade, amigos eu tenho poucos, desde quando eu era adolescente. A minha casa sempre foi cheia de gente, assim, cheia de meninas. A minha mãe não deixava ir para casa de outras pessoas, dormir, ou ficar na casa das outras pessoas, mas então ia para minha casa. E eu sempre rodeada ali. Nunca pensei assim, alguém pode me trair, e quando acontecia, porque, por exemplo, eu já tive um namorado e uma amiga foi depois e ficou com ele, entende? Quem nunca, né? Porque rola essas coisas, mas eu sempre acho que são ciclos, para mim a amizade são ciclos, tem uma que você vai permanecer para a vida toda, outras são ciclos, e como você falou, às vezes você tem uma amiga que você pode contar tudo, a outra amiga você já não pode contar tanta coisa assim, é uma coisa diferente, e eu tenho amigas que são pessoas completamente diferentes, entende? Então uma é muito, não sei o que, vamos, outra é um pouco mais... a razão, a outra é um pouco mais, tô indo, né? Então, cada uma é diferente. E o legal da amizade é isso, né? Então, tipo, eu nunca pensei igual a Marina, tipo, porque a Marina trouxe isso de infância, né? Então, quando você traz isso de infância, realmente é uma marca que você traz ao longo de um tempo. Eu nunca trouxe isso de infância, tipo, pensar que uma amiga podia me trair, eu ia ficar muito chateado com isso, que todos iriam me trair também, que todos... Eu nunca pensei, vamos curtir aqui, minha filha, acabou o ciclo. Enfim, deu, entende? Era fluido, né? Era algo que ia, tipo, infelizmente essa pessoa não cabe mais nesse momento. E as coisas vão mudando. Uma ou outra vez que a gente sente essa partida, esse afastamento. Mas como eu sempre fui, vambora, todo mundo, não sei o quê, e depois também eu fui para um país, depois eu fui para um estado, eu fui deixando pessoas que eu amava muito também, mulheres, né? Amizade femininas para trás. Algumas eu ainda tenho contato de falar, mas você não tem mais aquela amizade. Então, para mim, a amizade, por mais que, né, que a mulher é traiçoeira, que a mulher é isso e aquilo, mas eu nunca pensei por esse lado.
Mas é um discurso muito comum, né? O que vocês acham? sim. E essa questão da rivalidade que ainda existe Nossa, entre nós, principalmente no né? ambiente de Sim, trabalho, Esses né? ruídos, Sim. eu acho que vem muito desses lugares, dessas família. criações, na família, Uhum. dessas crenças que a gente vai reproduzindo, né? E vai levando adiante. Sim. Porque até hoje a gente escuta, é muito comum, né? Nas relações de trabalho, na família. Falar assim, olha, porque não dá certo, né? É uma mulher, você tem que esperar que ela vai te trair, que não sei o quê, que ela vai tomar o seu marido, o seu namorado, e enfim, mas Ou que que ela bom quer que você ser, não... que ela quer não ser tem- igual a você, né? Tem muito, rola tem- muito isso. Não, porque ela quer ser igual a você, ela é invejosa. E se a gente ficar pensando nisso, a gente também acaba, não consegue ter uma relação, um vínculo forte, muito afetivo, né? Eu acho que um diferencial, assim, de uma amizade de verdade com uma mulher é justamente o entendimento, assim, né? Uhum. Essa palavra, né, que é a palavra sororidade, assim, esse Sim. entendimento de o que uma mulher passa, essa empatia que a gente tem maior, pode ter maior com outra mulher por entender mesmo as dificuldades, com uma mulher que é mãe ou outra amiga mãe, né? Acabou de separar, eu separei também. A gente tá numa fase de todo mundo ter filho, vão ter filho também. Então tem essa união, essa coisa do sentir mesmo, né? Então eu acho muito positivo quando a gente consegue ter um vínculo assim, uma amizade assim. E é saudável também, emocionalmente saudável, né? Eu tava ouvindo um podcast esses dias sobre saúde social. E aí essa especialista, né, em saúde social, ela é até americana, ela estava trazendo sobre isso, assim, alguns estudos que falam que quando a gente tem vínculos positivos, isso melhora até a nossa imunidade. Sim. Então é muito interessante que a gente possa cultivar essas amizades femininas também, que tem esse entendimento mais parecido com o que a gente passa, mais do que uma amizade masculina, por exemplo, que também é positiva, mas entre mulheres parece que a gente se sente mais à vontade para falar as coisas, para sentir as coisas. E para falar de coisas de mulheres, para falar de menstruação, para falar de menopausa, para falar de relacionamento. E aí, outras coisas também que eu sempre provoco, né? Não vamos falar só disso, vamos falar também de carreira, vamos falar de finanças, vamos falar de viagens, de todos os assuntos, assim, que a gente pode ir se impulsionando, né? Uma outra, para que a nossa existência fique mais confortável, porque a vida já é muito difícil. Se a gente não tiver um amigo, né? Uma amiga para compartilhar essa experiência de vida, vai ser muito mais difícil, né? E é um lugar nosso, né? Que a gente sente, assim, você olha pra outra, você vê aquele espelho, aquela mulher que talvez tenha dores como você, que tenha vitórias como você. E falar disso é muito gostoso, né? Muito legal. Desse marcador de longevidade. Porque os estudos já mostram, né, Thalita? Que ter amizades entre mulheres garante uma longevidade maior. Sim. Mais saúde cognitiva, mais saúde física, uma série de marcadores, né? É uma conexão que a gente faz, a gente necessita, nós somos seres humanos e precisamos de conexões. Desde os nossos antepassados, a gente precisa de conexões. E nós, mulheres, fomos feitas para isso, né? Sim. Pra estar junto, né, em coletivo. Sim. Tem um estudo também que fala sobre mulheres que têm câncer de mama, a importância de ter amigas nesse momento, até mesmo para ajudar e auxiliar nesse tratamento, e as vantagens, assim, até no próprio sucesso do tratamento, tendo mulheres como suporte. É um estudo interessantíssimo, assim, que traz, e realmente é o poder mesmo da amizade, desse vínculo, né, que vai liberando também hormônios positivos, né, desse sentimento, de ter o apoio, de ter o suporte, e do próprio amor, né, que é o amor. Sim, mas é muito bom. Eu não sei se quando, por exemplo, vocês passaram por alguma coisa e tal, e aí veio uma amiga, ou às vezes a gente tá sem tempo, muitas e muitas vezes, ou porque tá cansado, ou porque... Mas quando você vai com uma amiga que você gosta muito, sei lá, tomar um café, depois você sai feliz. Sim. Né? Depois você sai feliz. Mesmo que talvez o assunto que foi gerado ali não foi um assunto muito bacana, não foi um assunto assim, nossa, foi maravilhoso e tal. Mas de você falar, de você estar ali, da pessoa se disponibilizar também, de estar ali com você. Então isso também... De ter essa presença, né? Nossa, recentemente fui almoçar com uma amiga, assim, a gente ficou 2 horas conversando depois do almoço. Saí de lá tão feliz, assim, e a gente riu uma da outra, que ela comprou um carro, o carro é uma furada, ela vai ouvir isso que ela vai morrer de rir. E eu ri tanto dela, assim, mas como você comprou esse carro, né? Que furada. E ela, você tá rindo de mim, poxa vida. E foi tão gostoso, assim, tinha um tempo que a gente não se via, então, com certeza. E em contrapartida também, né, recentemente eu perdi uma amiga muito querida, assim, hoje até vi um vídeo que eu queria mandar pra ela, sabe? Essa amiga de mandar memes, assim, né? E aí, quando eu tive essa perda dela, que foi recente, né, eu fiquei pensando muito sobre isso. Poxa, como é bom ter uma amiga, porque ela vivenciou o câncer muito tempo, né?
3 anos vivendo com câncer. E a gente conversava sobre tudo e pouquíssimo sobre o câncer, né? Acho que até é importante a gente falar sobre isso, de quando a gente tem uma amiga que tá doente, a gente não virar um assunto só doença, né? Sim. Porque a doença já era o dia a dia dela. Então, se quando eu fosse conversar com ela, eu também ficasse falando de doença, era muito chato. Então, esse apoio mesmo, né? De falar de outros assuntos. A gente conversava sobre comidas que ela, taurina, adorava comer. Conversava sobre outros assuntos, sobre planos, sobre sonhos, sobre a espiritualidade, né? Que ela também é budista como eu. Então, a gente se unia muito nesse sentido. E perder ela, assim, foi muito impactante, né? Eu sinto muita saudade dela no dia a dia. Tem só 2 semanas, assim, né? Que ela fala. Foi dia 28 de dezembro, na verdade. Mas ainda assim, foi uma amizade que valeu muito a pena ter tido. Uma amizade que a gente teve 3 anos. Quando eu conheci ela, 1 mês depois o diagnóstico veio, né? Basicamente, eu não conheci ela sem o câncer. Sim. Mas sabe uma amizade que é curta, mas muito intensa? Uhum. Foi o que eu vivi. E às vezes a gente tem essa experiência com as pessoas, né? Uma amizade curta, intensa. E às vezes uma amizade de anos, ela muda, né? Sim. Acontece um afastamento, porque as pessoas mudam de opinião, mudam de religião, mudam de cidade. E aí acaba vindo um afastamento natural também. Que eu acho importante falar disso também, né? Pra gente não Sim. ficar ali presa e com aquele ressentimento de, poxa, mas será que ela não gosta mais de mim? É um afastamento, acho que natural também da vida, né? Dos processos da vida. Sim, mas você sente culpa? Você sente Não. Eu culpa não, de não afastamentos, sinto. assim? Eu não tenho essa questão. Eu também não, como eu disse, assim, como são ciclos e momentos, e tem amizades que a gente leva por bastante tempo, e tem amizades que é intensa e depois... Sim. São pontuais, são há um pontuais. afastamento, depois um retorno, às vezes, ou não. Sim, ou né? não, é isso aí. Eu acho que a vida é muito feita de ciclos, né? E as amizades também são... E a gente não é um alecrim dourado. Às vezes também a gente tá Sim. chata agora e a pessoa não Muitas quer mais vezes. estar com a gente. Pergunta pra mim, Thalita, como você é como amiga? Pois é, às vezes não Pergunta pra responde o mim você WhatsApp. isso. Como você é como amiga, Thalita? Péssima. Brincadeira, mas péssima que eu digo porque eu sou um tipo de pessoa que acabo fazendo amizade assim. Eu estou aqui para quando você precisar. Uhum. Eu não sei se vocês são assim. Mas... Você tem que me avisar que precisa. Isso, você tem que me avisar que precisa, porque eu não fico mandando Sim. mensagens, eu não fico... Eu sou uma pessoa que quando eu vejo, se a pessoa sumiu do meu radar, Uhum. quando eu vejo tem 3 meses que eu não falo com a pessoa. Mas sabia que isso é uma coisa natural de quem tem TDAH? É sério, muitas pessoas que têm TDAH, assim, esquece. Assim, se a pessoa não tá na sua frente, você esquece Aí, dela. por exemplo, É por se a isso que eles precisam da amizade de baixa manutenção, Sim. entendeu? Por conta justamente E aí, disso. Tá isso. perdoada. E aí, tipo, só que tem pessoas que sentem isso, Sim, É. verdade. entendeu? Até, por exemplo, então as pessoas que têm amizade comigo têm que entender que, tipo, se ela ficar muito fora, vai ficar fora. Sim. O pedido de perdão É. da doutora Thalita. Isso, gente. Eu peço desculpas às minhas amigas. Eu acho que depois elas entenderam, porque algumas voltaram, umas ficaram Sim. pra lá também, eu pra cá. Quando eu vejo 3 meses, caraca, É muito tempo. tipo, 3 meses sem, sei lá, mandar um oi pra pessoa, alguma coisa. Aí eu dar não, deixa eu mandar mensagem aqui pra pessoa. e vai passando. Então, por exemplo, se a pessoa tá aqui comigo, não, vamos estar aqui comigo, a gente tá junto, não sei o quê, se a gente treinar junto, igual já tive amizades de treinar junto, vamos encontrar pra treinar, pra isso, pra aquilo, vai. Então vamos marcar pra não sei o quê. Mas se afasta, vai indo. Sim. Sim. Entende? Mas você não sente falta? Não. Aí, do nada, eu sinto. Uhum. Opa, pera, cadê aquela pessoa? Entende? E a pessoa acha que aquilo eu tô deixando de lado. Aconteceu uma coisa, eu vou até pedir desculpa pra Jéssica. Um ser humano fantástico, solícita, do Amazonas, nem é capixaba. Maravilhosa. Só que o que acontece? Uma vez a gente foi para um sítio e aí nós corríamos. Beleza? Aí a gente ia pro sítio e a minha amiga falou assim, você vai chamar a Jéssica? Eu falei, vou, só que eu tenho que falar pra ela que eu não tenho como dormir. Só tem um quarto e vocês vão ficar lá. Uhum. Ok. Cri, cri. Esqueceu. Cri, cri. E ela levou para o coração. Aí ela saiu do grupo e tal, não sei o quê. Caramba. Ela ficou chateada. Depois que eu fui lembrar de avisá-la, olha, a gente vai pro sítio, vai passar Natal lá e tal, não sei o quê. Então, a pessoa leva para o coração Sim. e fica chateada com isso, né? Então, tipo, não é todo mundo que consegue realmente ter um vínculo comigo. Uhum. Só as pessoas que me conhecem
que consegue levar. Tipo, eu tenho uma amiga que fala, poxa, mas você não me chama pra viajar. Cara, eu sou desorganizada. Eu estou tentando me organizar agora. Então, se eu vejo uma viagem, é 2 meses antes no máximo. Tem gente que se planeja o ano inteiro. Como que eu vou chamar uma pessoa que faz planilha pra viajar? É verdade. Não tem como. Então, assim, as pessoas, ela que tem que planilhar e me falar, vamos viajar? Verdade. Aí eu falo, vamos. Mas se eu for, não, eu quero ir pra não sei aonde. Aí eu mando mensagem pro meu pai, aí ele vai falar, tô pronto. Mas a outra pessoa vai falar, não tô pronta. Não, eu não posso. Então eu não chamo. Sim. E eu acho que é por isso que tem, né? As amizades para as viagens, as caixinhas das caixinhas. amizades. Eu acho que, Isso, e a por maturidade traz isso pra gente. A gente olha pra isso, passa a olhar pra isso. Nossa, que bacana. E vai ser assim. E essas pessoas não vão se ofender porque você vai viajar com as pessoas que pensam e agem como você e fazem como você. Ainda Aquela tem que isso, não, né? talvez não vai dar certo pra viajar, mas ela dá certo pra conversar, pra trocar uma ideia, Pra ir tomar um café. pra tomar um café, né? Ainda tem isso, porque, por exemplo, eu curto trilha, eu gosto de andar, de viajar, mesmo que eu vá pra uma cidade, mas andar. Tem gente que curte cruzeiro e Resort. Sim. Então, tipo, as amizades, né, a gente vai deixando cada uma numa caixinha, diferente. E é desafiador, né? Eu não sei o que vocês acham. Assim, para mim, hoje, o mais desafiador é me organizar de forma temporal para ter contato com as minhas amigas. Porque elas são muito diferentes e de lugares diferentes, assim, né? De núcleos diferentes. E às vezes eu me vejo tão envolvida com maternidade, com casa, com trabalho, que eu olho para elas, assim, no Instagram, olho nas mensagens e falo, gente, já tem tanto tempo que eu não consigo me organizar para tomar um café com uma, para conversar com a outra um pouquinho mais, sem ser na superficialidade do Instagram, assim, daquela coisa, né, de like, de fazer um comentário. Eu não sei como é que vocês olham isso, mas hoje, pra mim, é uma questão, assim, em relação à amizade, é poder me dedicar mais e me envolver mais com essas pessoas que eu tanto gosto, que não são muitas, mas que eu tanto amo, assim, gostaria de estar mais perto mesmo, sabe? Eu acho que é um problema da contemporaneidade mesmo, assim, essa dificuldade de envolver os contatos, porque a gente tem muita coisa pra fazer, né? Eu até vou falar da minha amiga Camille, que ela sempre fala, nossa, Claudinha, você tem tantas amigas e parece que você consegue nutrir, né? Eu tenho essa facilidade, entre aspas, porque eu acho que a gente precisa nutrir as relações, de fato. Mas eu, por exemplo, mesmo que eu não possa encontrar, eu mando uma mensagem. E aí, como é que você tá, né? Eu gosto de me importar com as pessoas. Isso é uma coisa mais natural pra mim, assim. Então, tem muito tempo que eu não vejo, aí passam stories, eu respondo stories. Saudade, né? Não sei o quê. Vamos marcar de se encontrar? Vamos marcar de um dia, marcar pra marcar assim. Não se encontra nunca. Mas pelo menos tá ali aquela semente sempre assim, né? Tanto que meu aniversário é muito engraçado. É crente, misturado com budista, misturado com não sei o quê. É um bolo doido, porque eu também circulo, né, em muitos lugares. Até a Camille, né, essa amiga, falou que esse ano ela quer melhorar como amiga, assim. Essa semana até brinquei com ela, que eu mandei um WhatsApp, ela não me respondeu. Aí eu mandei, como você vai ser uma amiga melhor se você não responde o WhatsApp? Então, assim, é por entender também, porque tem gente que não tem essa característica, igual você falou, né? Se você se sumir, sumiu também. Eu acho que é muito de cada uma de nós. E aí é entender qual é esse ponto que eu quero desenvolver e de que forma que eu posso fazer isso de forma gradativa, mas também sem ser violento. Porque tem algumas pessoas que ficam até tóxicas. Mas a Thalita nunca me responde. Nossa, né? Também emburra a cara. Vem uma cobrança, né? A gente né? tem que ser madura também, né? Poxa, eu tenho um grupo de amigos que nós somos amigos de infância, assim. Tem homem e mulher misturado. Mas a gente, uma vez no ano, a gente tenta se reunir. E é muito engraçado, que a gente fala assim, nunca vai sair, porque ninguém nunca pode, né? É uma data, assim. Mas agora a gente combinou que depois do final de semana do carnaval, a gente vai alugar uma casa e vai ficar todo mundo junto, né? Só que a gente faz esse esforço pra poder estar junto, pra poder se encontrar. E realmente é um esforço estar em conjunto, estar com as amigas, né? Então, se a gente coloca outras coisas na frente, e essa é uma característica de nós mulheres, então, porque tem meu marido, porque tem meus filhos, porque eu tô estudando agora, porque eu tô trabalhando muito. Então, tudo fica em primeiro lugar, na frente das amizades. E acho que se a gente começar a entender a amizade também como um aspecto de importância na nossa saúde, em quem nós somos, na nossa identidade, talvez a gente passe a querer estar mais cultivando, né, alimentando essa área. Porque a gente dá conta de muita coisa enquanto mulher, né?
A amizade não precisa ser uma coisa assim, é mais um peso pra mim. Ao contrário, né? É algo que vai me aliviar. Que é esse sentimento que você falou, né? Poxa, depois que eu saio do encontro com uma amiga, eu me sinto muito leve. Sim. A gente tem que se lembrar disso. Igual hoje você postou, né? Tava na academia, será que eu entro, será que eu não entro? Mas depois que vai, é uma delícia, né? Depois que passa, é bom. É a mesma coisa, é um esforço mesmo de colocar isso na agenda, de sair de casa, de ir. E eu também acho, assim, né? Pra não ficar falando muito, que quanto mais a gente gosta dessa amiga e mais vínculo a gente tem com ela, mais a gente fica preguiçosa de, porque se eu não for, ela não vai ficar com raiva mesmo, assim, depois vai voltar tudo ao normal e a gente fica safada, né? E não vai cultivar essa amizade, não vai regar essa planta, né? E aí acaba acontecendo às vezes um afastamento, a pessoa tá chateada, ou às vezes a pessoa tá passando por algo muito difícil, que você nem tem acesso, porque ela não vai te falar pro WhatsApp. Sim. Só vai te falar se você for lá encontrar com ela pessoalmente. E aí ela acaba desabafando. E aí, nós, enquanto mulheres, mesmo, até questão de violência, né? Assim, às vezes o relacionamento é abusivo, é violento. E você só vai saber se você estiver com a sua amiga, né? Sim. E fazer essa manutenção simples, né? Que às vezes a gente dá conta de fazer, já é muito importante. De mandar uma mensagem, de mandar um vídeo, falar, amiga, olha só, tô pensando em você. Às vezes eu sonho com as meninas, com Lohane, com Luciana, com a Andréia, com Vanessa. Eu falo, meninas, sonhei com vocês, assim, foi assado. Como é que você tá? Tá tudo bem? Como é que tá o trabalho? Como é que tá a família? Agora, uma questão, Thalita, assim, Claudinha não tem filhos, assim, eu e Thalita, a maternidade dificulta bastante esse processo. Assim, eu não estou culpabilizando a maternidade, mas é uma necessidade de organização ainda maior para fazer caber esses encontros, sabe? Sim. Porque a maioria delas tem filhos hoje, mas algumas não têm. E aí já cria um movimento diferente em relação a isso, sabe? O que você vive nesse contexto ali? É a mesma coisa. Acaba que muitas vezes a gente vai para uma amizade com filhos, aí a outra sem filhos, tenta juntar, mas não dá muito certo. E também tem aquela questão do cansaço, né? A gente sempre coloca tudo na frente e não vai. Porque, meu filho tem que levar não sei aonde. Meu filho tem que buscar no futsal. Meu filho que não sei o quê. Então a gente nunca consegue encaixar tudo isso. E os grupos, né? Então acaba que, tipo, eu tenho amigas que já têm filho adolescente. Né? E tem amigas que têm filhos pequenininhos. Então, assim, é difícil encaixar, né? Na verdade, eu acho que não é difícil. Eu acho que a gente vai criando isso, não. Acaba que entra mais uma coisa na lista ali, né? Não fica como prioridade. A gente não deixa como prioridade e o tempo vai passando. Uma questão que eu tenho ouvido muito também é a dificuldade de ter amigas. Assim, mas eu não tenho nenhuma amiga, né? Não tenho nenhuma. Eu até vou sugerir que a gente faça um post lá. Sabe esses posts tipo Tinder que tem? Arrume aqui seu namorado. Então, arrume aqui uma amiga pra você sair, né? Porque tem aplicativos de amizade entre mulheres, né? Porque às vezes, realmente, as minhas pacientes imigrantes, por exemplo, elas têm muita dificuldade de fazer amizade. Porque você tá fora do Brasil, é mais difícil mesmo. Mas até daqui, né, as pacientes do Brasil falam, mas eu não tenho nenhuma amiga pra sair, eu não tenho nenhuma... E aí, ao mesmo tempo, eu ouço tanto isso que eu não tenho nenhuma... Às vezes eu brinco e falo, gente, eu queria juntar todas vocês numa sala de recepção pra vocês virarem amigas, as minhas pacientes amigas, né? Então, sobre essa dificuldade de ter amizade, ao mesmo tempo eu não quero sair. Me chamam pra sair, eu não saio. Chega um tempo que as pessoas não vão mais insistir pra você ir, porque se você nunca vai, né? Então, quero fazer novas amizades, eu também tenho que funcionar, me abrir pra isso. Porque senão não vai fazer mesmo, né? Eu confesso que eu tô um pouco fechada. A gente até comentou sobre a questão da gente estar com pessoas o tempo inteiro. Tudo bem que não é uma conexão, né? De amizade, mas estar com pessoas o dia inteiro, falar o dia inteiro, eu falo o dia inteiro praticamente, não o dia inteiro, mas de meio-dia, às vezes até 8 horas da noite. Então chega uma hora que eu quero só... Não quero ouvir ninguém. Entende? Isso. Eu também. Não quero ouvir ninguém. Então as meninas às vezes, depois a gente desce aí numa raia, e aí minha cabeça tá... só se eu puder comer assim. Em silêncio, com abafador, se possível. Então, às vezes também a gente... vem aqui, vamos tomar um drink, vamos isso, aquilo, outro. Sexta-feira à noite, tô cansada. Sim. Aí a gente começa a colocar esses desafios, né? Na verdade, esses obstáculos de não ir até a pessoa. Acho que entender os nossos limites também é muito importante, né? Nesse sentido. E respeitar, né? E fazer mesmo essa reflexão de forma geral do que tem na nossa vida, de todas as relações. Então, eu tô sentindo que eu preciso...
cultivar mais as minhas amizades, alimentar mais isso, como eu posso fazer isso sem me cansar? Então, depois das 8 horas da noite é impossível durante a semana, né? Porque você tá exausto. Eu também, eu não sou ninguém depois das 8, assim. Eu fico até irritada se alguém quer falar algum assunto comigo depois das 8. Dificilmente eu respondo o paciente depois desse horário, só se for grave, porque eu já tô estressada, né? Sim. Então, é eu saber o seu limite. Agora, de final de semana ou de 6 horas da manhã, às vezes eu mando mensagem. A minha amiga que vai fazer a cirurgia da endometriose, eu mandei pra ela hoje 6 horas da manhã. Já tá marcado sua cirurgia? Você precisa de alguém? Aí ela me respondeu 8 da manhã, né? Porque eu tô mais enérgica nesse horário. Então a gente vai se entendendo também no meio disso, né? E vendo o que é possível. Mas também valorizando essas amigas, né? Essas mulheres que estão perto da gente, assim. Você tem que estar presente também, né? E aí, como minha cabeça tem 70 milhões de pensamentos e eu vou deixando, quando eu vejo 3 meses depois, aí eu mando, amiga, eu te amo, tá? Ela não deve entender nada. Eu te amo, se você precisar de mim, eu tô por aqui. Sim. 3 meses depois. Um movimento que eu tenho feito nos últimos 10 anos, que me ajudou muito a me aproximar mais de mulheres, assim, no sentido de estreitar confiança, laço, foi participar de grupos, né, de retiros de mulheres, de grupos de mulheres. E esses contextos, eles acontecem em vários lugares, seja no ambiente religioso, seja no ambiente, enfim, recreativo, né? De autoconhecimento. Isso é muito satisfatório. E você começa a criar outros novos vínculos e estreitar esse vínculo com as mulheres, sabe? E eu falo isso entre as minhas amigas porque a gente faz esses movimentos de uma forma muito fluida, né? Cada uma no momento em que pode. E o quanto isso nos fortaleceu nesse tempo, sabe? Estreitou ainda mais esses laços. Seja um grupo, vamos marcar. Às vezes eu marco lá no consultório. Meditação, vamos fazer uma meditação guiada para não sei o quê, vamos fazer uma cerimônia do cacau, vamos tomar um chá assim, assim, assado, vamos conversar sobre as coisas que a gente está passando na nossa vida. E como que falta isso? As mulheres às vezes me mandam mensagem, Marina, eu queria tanto que tivesse um grupo assim, um grupo assado, que a gente pudesse se reunir 2 horinhas, 3 horinhas no máximo, pra gente poder estreitar isso, ouvir, sabe? Né? Sim. E esses grupos, eles são importantes, mas são poucos ainda, esses lugares, né? Sim. Você faz parte de um... eu tenho um grupo lá, o Amor de Preta, né? Você até falou disso, eu lembrei, assim. É um grupo que eu criei no ano passado, um ano retrasado. E aí as mulheres são amigas lá, assim. Elas fizeram uma amizade, um vínculo, criaram um vínculo tão forte. E elas só se conhecem pela internet. E são grandes amigas, é um grupo que é um grupo de mulheres negras, então já tem essa similaridade em comum, né? Assim, elas têm dores parecidas e elas se tornaram grandes amigas. Tem mulheres ali que são muito queridas comigo também, que eu gosto muito, que a gente vai conversando, né? Eu vou entendendo da vida, vai sabendo da minha vida. Elas adoram podcast, inclusive. E assistem, né? E elogiam podcast, os meus projetos. Então, você vê, um grupo que eu criei, que tem mulheres do Brasil todo, e elas viraram amigas por isso, mas se esforçaram pra estar ali, né? Não é fácil estar num grupo também com um monte de gente, porque é muita falação. Mas estão ali, são mulheres, na maioria, com mais de 45 anos, então, quando chega, né, a partir dessa idade, se percebe mais essa solidão também, que acho que vai mudando muito a vida, né? E se encontraram nesse lugar. Então, achei boa essa dica de buscar esses lugares, né? Pra que possa conhecer pessoas novas mesmo, entender o seu novo momento de vida. Porque, às vezes, uma pessoa que tá muitos anos na sua vida não vai te compreender tanto quanto uma pessoa que você acabou de conhecer nesse momento agora que você tá vivendo, né? Sim. E desculpa, Thalita. Pode falar. E as amizades que nos provocam, assim, porque eu amo essas amizades, sabe? Que nos cutucam. Eu tenho amigas, assim, que são sensacionais e eu gosto de ser essa amiga, às vezes, para algumas pessoas. O que vocês acham disso, assim? Porque eu gosto daquela amiga que fala assim, Marina, olha só, tá legal o que você tá fazendo nesse momento, não. Eu acho que você deveria repensar a rota, pensar nisso que você falou. Eu gosto desse tipo de amizade, mas nem todo mundo gosta, né? Eu acho que isso tem que acontecer na amizade, esse lugar de poder apontar para outra também algumas questões que talvez a outra não esteja conseguindo ver. Normalmente eu que sou essa amiga. Mas eu tenho algumas amigas, principalmente as minhas amigas psicólogas, elas fazem isso comigo também, assim, tanto que quando eu preciso de uma opinião nesse sentido, eu já vou direto, eu abro minha caixa, né, quem é que as pessoas vão achar que eu uso as pessoas, né, mas não é isso. Eu vou ver nas características, quem é a pessoa que eu acho que vai conseguir me dar suporte. E aí eu levo uns tapão na cara, uns negócios, e aí eu gosto, foi eu que pedi, né, então tá tudo bem. Mas respeitar esse limite também é importante, né, da outra pessoa, mas muitas vezes, assim, muitas amigas já me direcionaram pra coisas importantes que depois eu levei pra terapia a partir de uma percepção que nem era minha, e foi muito positivo. Então, acho bom, eu gosto. Sim. Ultimamente eu tenho uma
que me fala, né? Ah, olha só, olha isso aqui, não sei o quê. Não, se passou por isso, pô, foi interessante, porque isso, porque aquilo. E vai dando uma cutucada, né? Sim, Aí é eu bom. fico sem paciência, né? Ai, tá me irritando já. Não. Nem te pedi isso, né? Nada. Nem te pedi que você... Ah, fulano, mandei um negócio. E aí, o que você achou? Isso daqui? Não, foi legal. Ah, tá bom. Não perguntei isso, não. Legal. Às vezes eu vou falar, não, legal, interessante. Pô, pego aquilo, analiso, reflito. Aí, tá, isso aqui eu levo, isso aqui eu não levo. Sim. Né, eu consigo também diferenciar ali o que tá fazendo alguma coisa que não vai... Tipo, eu não vou levar como verdade, entende? Porque às vezes você pode me falar alguma coisa... Sim. Que não faça sentido pra você. Que não faça sentido pra mim. E eu falar, tá, não faz sentido pra mim. E levar. E também a gente não se ofender com isso, né? Sim. Criar essa capacidade de não ficar ofendida e não terminar uma amizade por conta disso. desse Às desconforto. vezes vai ter mesmo, né? Relações também têm conflitos, né? Não é tudo mar de rosas. Sim. E aí até essa maturidade de falar, olha, desse jeito eu não gosto. Já aconteceu de eu magoar uma amiga. Até era perto do casamento dela, eu fui, escrevi uma cartinha, mandei flores, pedi desculpa, assim, que eu falei uma coisa muito inconveniente. E é isso, assim, né? Hoje a gente segue sendo grandes amigas, assim, ela é muito querida pra mim. Então isso pode acontecer mesmo. E aí, até recente, estava conversando com uma amiga sobre isso. Também ela tá perto de perder uma amizade porque ela deu um vacilo, né? Eu falei, cara, pede desculpa, né? Se é uma pessoa que é importante na sua vida, a gente não pode sair descartando as pessoas igual a gente descarta Sim. coisas, né? Assim, objetos. Porque são pessoas, né? E às vezes ter essa humildade de, poxa, eu errei, cara. Eu vacilei aqui, então eu vou pedir desculpa. Ah, ela não me desculpou, então tá bom. Aí já é uma questão dela com ela. A gente não pode obrigar a pessoa a se manter na nossa vida se não faz mais sentido pra ela, né? Aí, às vezes, se for quando você falou de culpa, talvez se for nesse sentido, se eu souber que eu vacilei, talvez eu sinta um pouco de culpa. Mas se for uma coisa da vida, assim, não. Porque é a vida, né? A vida vai trazendo essas mudanças mesmo, de contexto, de Sim. opinião, e a gente acaba se afastando às vezes. Então você não insiste em uma amizade. Vocês insistem em amizade? Não. Medo também de ficar sozinha? Não é o meu perfil. Também nem é o esse. meu. Sim, Também não é o meu, não. muito de boa. Até porque eu gosto de ficar sozinha às vezes. Sim, exato. Silêncio. Às vezes eu gosto até muito. Tem que me vigiar por Tem conta que de... me vigiar. Eu até mandei mensagem para uma amiga minha e falei, olha, esse ano a gente vai pelo menos um café ou alguma coisa por mês. Pra gente conseguir fazer Legal. alguma coisa. Porque senão vai passando. E eu falei, me lembra. As pessoas que me conhecem já sabem. Tô te mandando mensagem para te lembrar. Ah, legal. Já, tipo E é assim, qualquer ótimo. coisa. Uhum. Então eles já entenderam isso. Os que não entenderam se afastam. Uhum. Mas os que entenderam mandam mensagem. Sim. Thalita Maria, você tá viva? Tá tudo bem? Ai, Sim. meu Deus, desculpa, tô pra te mandar mensagem tem mais ou menos uns 3 semanas. Mas enfim, sempre me lembra. Não sei o que, vamos fazer isso? Vamos, você me lembra. Que aí a gente consegue também ter uma manutenção dos dois lados, né? As pessoas também têm que entender uma a outra, né? Sim. Eu entendo que uma amiga minha é um pouco mais baixa astral que eu. E ela entende que eu sou lá. Mas a gente vai tentando se encaixar, né? Igual casamento, né? Exatamente. É relação, né? É uma relação, é igual Relacionamento. casamento. A gente tem que abrir mão também, né? Inclusive nós mulheres, né? Nós temos jeitos, opiniões diferentes, forma de ser diferente. Uma vibra mais, outra vibra menos, outra vibra mais ou menos. Sim. Uma vem com um monte de coisas ali por trás, outra aponta, cutuca, a outra mais na dela. E a gente vai ali criando todos os nossos laços que é necessário, é saudável, é saúde. Né? E claro, gente... a gente não tem que insistir em amizades que tá trazendo coisas ruins pra gente, né? Vamos mudar os ciclos, não tenha medo, né? Exato. De mudar ciclos, porque tem amizades que adoecem, igual casamentos adoecem, amizades também adoecem. Então, se você perceber que aquilo não tá interessante pra você, você simplesmente, né? Sim. Porque, igual as pessoas, tem todo o direito de querer se afastar de mim, ok? Por exemplo, é uma pessoa que precisa de uma amizade de mais manutenção. Entende? Mais ali, ai, o que você tá precisando? Você tá precisando disso aqui? Vamos fazer isso, Eu te ver vamos todo fazer final de aquilo. semana. Por exemplo, essa daí não pode ser minha amiga mesmo. Obviamente que, tipo, tá precisando agora. Não sei o que, vamos agora. Mas se afastar muito, não, tipo, e perceber que eu tô um pouco distante também, não levar isso para o coração. É verdade, muito bom.
Adorei esse Gostei papo. também. Eu queria perguntar para as nossas ouvintes, né? Coloca aí o nome da sua melhor amiga nos comentários, manda para ela também, né? Para ela assistir e vocês criarem ainda mais vínculos, né? Gostosos e positivos de amizade. Verdade. Se você curtiu esse episódio, curta, compartilhe com as amigas, com todo mundo, com os homens também, para saber que nós, mulheres, podemos sim ter amizades femininas e não somos traidoras. E se a amizade acabou, não é por traição. Isso mesmo. Tchau, gente. Tchau, Beijo, até a ótimo episódio. próxima.